Olá, que bom estar com você neste momento. Eu sou Francis Reis, sou uma das pastoras da nossa igreja e para mim é uma honra, uma alegria estarmos juntos para iniciarmos uma nova série de estudos de célula na nossa igreja da cidade. Nós estamos na 18ª semana do ano e até aqui nos ajudou o Senhor. E estaremos falando durante 3 semanas sobre Deus como um Pai. O tema será Abba. Eu gostaria de ler agora o Marcos 14, versículo 36, que diz assim: E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Se a gente parar para analisar, dentre os atributos de Deus, os atributos que ele possui, que são citados na Bíblia, há pelo menos 272 referências dele como Pai. E que coisa boa é ter Pai. Que coisa boa é saber que o nosso Deus nos ama e cuida de nós como filhos, né? Na palavra de Deus ainda, em João 1,12, ele fala que a todos quantos o receberam, ele deu o poder, ele deu o privilégio de se tornarem seus filhos, aqueles que creem no seu nome. Então, o meu convite é para que nesses dias, nesses estudos, você possa deixar Deus cuidar de você como pai. Porque muitas vezes nós não deixamos, muitas vezes nós não assumimos o posicionamento de filhos diante dele, né? Por quê? Porque isso é uma escolha. O maior poder que Deus deu ao ser humano é o poder de decidir, é o poder da escolha. E o direito de ser filho é garantido por Deus, só que se tornar filho é uma escolha que nós fazemos, é algo que nós buscamos, é algo que nós abrimos mão de orgulho para dizer, eu me entrego. E é esse convite que eu quero fazer a você nesse tempo. Nesses estudos que teremos, né? Nesse tempo que estamos passando, nesse período de tanta agitação no mundo, tantas agitações na nossa nação, tantas inseguranças, muitas vezes as circunstâncias fazem com que nós revelemos o que realmente nós temos lá dentro, como um saquinho de chá que é colocado na água quente. Na hora que a água está fervendo, é que ele revela o seu sabor, não é? E muitas vezes nós nesse tempo temos nos revelado, ou muitas pessoas têm se revelado inseguras, têm se revelado apavoradas e órfãos, sem pai, sem a presença forte de Deus, sem o auxílio, o cuidado que esse Deus que nós servimos pode dar. Por quê? Porque lá dentro, no fundo, na alma, ainda não se entregou como filho a esse Deus. Deus é soberano, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Pai, Ele continua no trono, Ele continua reinando. E nesse tempo, que eu e você possamos dizer como Josué falou, não importa as circunstâncias, eu e minha casa serviremos ao Senhor. No momento de maior angústia que estivermos passando, que possamos confiar em nosso Deus como um Pai amado, que pega no colo, que abraça, que encaminha, que mostra o caminho certo, que corrige, que ama e que diz, estou com você. Amém? Jesus estava próximo a ser crucificado, pertinho de passar por uma angústia tremenda em sua vida. Então, ele chamou mais 3 amigos, discípulos mais achegados e foi orar. Foi lá para o Getsemane se retirar para orar. E no texto diz o seguinte, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Esse texto está em Marcos 14, de 34 a 39. Né? E muitas vezes, sabe o que a carne faz com a gente? Ela simplesmente coloca aquela dúvida por trás. Será que Deus vai fazer?
Será que Deus está agindo? Será? Então nós precisamos entregar a Ele e reconhecer: Deus está no controle, Deus está no comando. Então vamos aprender com Jesus nesse tempo, e Ele tem 3 ensinamentos para nos dar nesse estudo de hoje. Nesta oração que Ele fez, Ele já ensina 3 coisas básicas, importantes para você e eu vivermos com Deus, entendendo que Ele é um bom Pai. Primeiro, Deus é Pai e é soberano. Deus é Pai e soberano. Marcos 14:36, a parte A, diz assim: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Interessante que o termo usado aqui é Abba, e Abba é uma forma carinhosa de dizer pai. É como se fosse papai, né? É como a criança que chega diante do pai e tem aquela liberdade de pular de um lugar alto e cair nos braços dele, tá na água brincando e fazer os ombros do pai de trampolim, né? É aquela segurança que só o relacionamento com Deus traz, com Deus como Pai, né? Então um relacionamento muito profundo que a gente vê nessas palavras que Jesus aqui nos ensina. Interessante que nós temos a cultura, né, onde vivemos, essa cultura, muitas vezes a gente fala pai, papai, paizinho, né? Em Israel, a gente andando por lá no supermercado, no dia a dia do povo, a gente vê as crianças puxando a roupa do pai, né? Quando vai pedir alguma coisa, e foi muito gostoso ver isso, porque nós lemos Abba, mas a gente não tem essa consciência cultural, porque não vivemos lá. Mas quando a gente chega lá, a gente vê a criança, o pequenininho, puxando a blusa do pai, falando Abba, Abba, ou seja, pedindo a ele com tanta intimidade. E é isso que Jesus está falando aqui, olha. Abba, Pai, tudo te é possível, tudo. E essa intimidade precisa crescer. Então, que nós possamos ter esse relacionamento de filho com pai, para dizer Abba, Pai, Abba, Pai, e deixar essa intimidade crescer, né? O outro ensinamento que nós temos com Jesus nessa oração: apresente suas súplicas ao Pai. Apresente as suas súplicas ao Pai. Marcos 14:36, a parte B diz: afaste de mim este cálice. Gente, você não acha que Jesus ali estava angustiado, sofrendo, pensando o que eu vou passar? Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem, ser humano. Então ele passou por tudo que nós passamos. E aquele sentimento, aquela emoção de carregar todo aquele peso, aquela injustiça, porque ele não fez nada para estar naquele lugar, mas ele atravessou ali, foi à cruz ali por nós, né? E isso tudo mostra a necessidade do ser humano de chegar diante de Deus e reconhecer: eu preciso, me ajuda, Pai, me ajuda. Então é interessante que, como um filho, Jesus ali reconheceu, rasgou o coração. E ele nos ensina: rasgue o seu coração também diante do Pai. Chegue diante dele e fale para ele o que você está sentindo. Fale para ele que você não está entendendo muita coisa, mas que você não quer perder a fé, que você não quer perder a comunhão, não quer perder a segurança que ele te dá e pode continuar te dando como um pai. Acredite, o seu pai quer te ouvir. Vá para o seu cantinho, vá para o secreto, vá para o seu encontro com ele e deixe o Espírito Santo te conduzir a esse encontro de filho para pai, para que cada suspiro que você faz, cada pensamento que você eleva a ele, né, mesmo às vezes sem falar, mas só o fato de você ir, isso já faz com que ele entenda: o meu filho está chegando. E ele vai te receber, vai te acolher, vai te envolver com amor, e com certeza você não sairá dali sem uma resposta, sem a presença e sem o aconchego de um pai para com o filho. E por último, confie na vontade do Pai. A vontade do Pai sempre será boa, perfeita e agradável. É isso que Romanos 12 nos diz, 1 e 2, né? E Marcos 14:36 diz assim: contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Como eu falei, a escolha, a decisão é uma das coisas mais poderosas que o ser humano pode fazer. E Deus sempre quer que nós escolhamos o melhor.
Ele nos ensina isso. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas nem sempre a gente quer fazer essa vontade. Porque muitas vezes é a gente dizer não para a nossa vontade. É a gente quebrar o orgulho para entender que Deus tem o melhor. Amém? Interessante que como pai, eu como mãe, eu sei que muitas vezes os filhos pedem coisas que a gente não pode dar. Mas que a gente precisa falar não. Então, às vezes, o que a gente vai pedir, graças a Deus, ele nem sempre vai responder do jeito que a gente quer. Porque nem sempre vai ser bom para a gente. Mas a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. Não deixe que as dúvidas que Satanás tenta colocar na sua vida te afaste de viver o melhor que Deus tem para você, da vontade soberana que ele tem para você. Nós vamos concluir lendo o texto de Filipenses 2, de 9 a 11. E diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, eu e você fomos adotados por Deus. Somos filhos dele por adoção e quem teve todo o processo nisso foi Jesus. Quem teve todo o trabalho nisso foi Jesus, que atravessou a cruz por mim e por você. E ele recebeu um lugar exaltado, acima de tudo, de todos, porque Deus o honrou, porque ele obedeceu como filho. E ele nos ensina a sermos filhos obedientes. Sabe o que acontece quando a gente ora? É como se a gente mandasse uma carta para Deus. E quando a gente ora em nome de Jesus, Deus lê aquela carta e olha lá embaixo assim, em nome de Jesus, ele fala: a Francis conhece o meu filho, legal, eu vou atender. Então Deus atende orações feitas de forma correta, do jeito correto, de acordo com a vontade dele, com o coração dele. Ele é soberano. Apresente a ele então as suas súplicas e confie na vontade soberana dele para você. Agradeça sempre, sempre. Pense em qual situação você pode ter vivido que te levou a se sentir órfão e sem a presença de Deus. Volte atrás, se arrependa, retome isso. Quero deixar para a oração simplesmente o desejo de que você e eu possamos buscar ao Senhor pedindo: não deixe, Deus, que nada me abale, que nada me afaste de ti como filho. Ore assim. E também lembre de orar pelo nosso alto de Páscoa, que acontecerá no dia 17 de maio. Com certeza, nesse tempo de Abba, entendimento de Deus como Pai, ali muitas pessoas receberão a presença de Deus dessa mesma maneira. Amém? E também eu quero deixar para aplicação nesse dia, nesse momento, né? Faça o exercício de chamar Deus de papai. Às vezes você nunca fez isso, mas faça proposital, intencionalmente. Chame-o de papai nessa semana e veja o seu relacionamento com ele mudar, melhorar e crescer cada vez mais. Se você ainda não participa de uma célula, tá? Eu quero te convidar a participar. Preste atenção no e-mail que está sendo colocado aí embaixo, o endereço de e-mail, e mande para nós uma mensagem dizendo: eu quero célula, porque com certeza Deus vai te abençoar. E é isso que nós desejamos, que você continue crescendo na presença dele, como um filho amado que tem a presença do Pai em todo o tempo, em toda a sua vida. Deus te abençoe. Um grande abraço.